Oi, eu sou a Milena Larruscaim, diretamente da minha quarentena em Santana do Livramento, fronteira com Rivera, com mais um vídeo no nosso canal. Como é que vocês estão aí? Estão também nas quarentenas, nas suas casas? Espero que sim, todos e todas que podem estar usufruindo desse direito agora, né? Espero que estejam em suas casas, garanto que estão assistindo muitas lives, né? Agora pipoca live pra tudo quanto é lado, inclusive professor virando youtuber, né? E o que a conjuntura tá nos colocando aí. Vamos discutir isso no vídeo de hoje, mais algumas coisas. Então, antes de começar, já quero pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, dar o joinha, comenta, se inscreve, segue a gente. E é isso aí, vamos dar ali nesse vídeo. Coronavirus! Coronavirus! Pois bem, nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Nós estamos em meio a uma pandemia que está assolando o planeta inteiro e alguns lugares, como a gente vê na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, estão sendo mais afetados, mas a gente sabe que essa epidemia, essa pandemia, melhor dizendo, está afetando o mundo inteiro e talvez, passada esse momento de pandemia que a gente está vivendo, algumas estruturas que a gente conhece de funcionamento de várias coisas, como concepção de saúde, concepção de educação, marcos civilizatórios que a gente tem até então bem marcados, talvez eles se alterem com essa pandemia. Talvez a gente vá entrar em um momento totalmente novo a partir do que a gente está vivendo agora. E eu na quarentena, assim como eu imagino que muitos de vocês devem estar, e todos aqueles que não estão em quarentena, mas que com certeza estão fazendo um esforço para um isolamento social, a gente está ansiando para que isso acabe logo, para que a gente retome nossas vidas e retome uma normalidade. Só que essa normalidade talvez não aconteça da maneira que a gente imagina. O normal pós-pandemia não vai ser o normal antes pandemia. E isso pode ser bem preocupante para várias áreas, como que a gente vai estar falando aqui hoje, que é a educação e que é a saúde. Como é que a educação vai estar no meio de toda essa pandemia? E já que estamos falando de vidas humanas, vidas que estão em risco com essa doença do coronavírus, nós naturalmente voltamos a nossa atenção como um todo, como sociedade, para a área da saúde. E isso é totalmente válido, porém a gente não deve desviar a nossa atenção da educação como uma prioridade de uma sociedade que quer evoluir com desenvolvimento humano, com bem-estar social. A educação deve ser central nas nossas preocupações enquanto sociedade. E ter que escolher como prioridade, mesmo no momento de pandemia, entre saúde e educação, não é uma escolha válida, é uma escolha totalmente equivocada, porque saúde e educação são prioridades. E quem opera a maldade, quem quer destruir a educação pública, quem são os inimigos da educação pública, esses não desviam a atenção da educação nem no momento de crise como esse. Tampouco eles se importam com a saúde, tampouco. Que nojo! É hora sim de defender a saúde pública, de defender o SUS, e é hora também de defender a educação. A defesa de uma não exclui a defesa da outra, até porque no momento de atacar a saúde, a educação foi atacada, e no momento de atacar a educação, a saúde também foi atacada. Isso que eu estou falando é o exemplo lá de 2016. Se vocês lembram que houveram as ocupações em 2016, escolas e universidades por todo o Brasil, de norte a sul, foram ocupadas por estudantes contra o que a gente chamava na época de PEC da morte, que foi aprovada e hoje é a Emenda Constitucional 95. Essa emenda constitucional do teto de gastos, que limita os investimentos em saúde e educação. Na hora de destruir, de atacar os mais pobres, tanto a educação quanto a saúde foram atacadas. E agora não vai ser diferente. Em 2016, eu ocupei minha universidade contra essa PEC da morte, contra o teto de gastos que a gente sabia no que ia dar e quem seriam os prejudicados. E a gente ocupou, fomos chamados de badernistas, de bagunceiros, de desocupados e de vagabundos.
Mas o que a gente fez naquelas ocupações foi sim denunciar o quanto a nossa educação estava sendo atacada, o quanto isso seria prejudicial, o quanto o nosso país ia sofrer sem investimentos em saúde e educação. E agora a gente vê o resultado disso muito nítido. O que a gente denunciou lá em 2016 está refletindo agora. Que é o quê? São as universidades com cortes, as universidades agonizando em cortes em todos os seus setores, especialmente na produção científica. Pesquisas que tiveram seus recursos totalmente reduzidos, negligenciados por esse desgoverno, agora mostram a sua importância. Importante, né, um país desenvolver pesquisa científica em todas as áreas, mas na área de saúde, que agora se faz mais do que necessário. E agora, ao longo desses dias, a gente vem acompanhando e vai continuar acompanhando o agravamento dessa pandemia do coronavírus. E a gente sabe que essa pandemia vai prejudicar sim a educação, vai para além da área de saúde, vai afetar todas as áreas da nossa sociedade, assim como a gente tem visto muito o debate de como isso vai afetar a economia e vai afetar a educação e os estudantes. Só que um detalhe muito importante que a gente tem que se atentar nisso, e esse é um ponto que eu queria trazer para o vídeo, é que educação vai ser prejudicada, que modelos educacionais vão ser prejudicados em detrimento de outros e que, principalmente, quais estudantes vão ser prejudicados em detrimento de outros. Em portaria do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União, é autorizada a substituição das aulas presenciais das universidades por aulas na modalidade EAD, à distância, por até 30 dias, como maneira de agilizar o calendário acadêmico e a gente não perder esse tempo que a gente está tendo que cumprir essa quarentena e evitar o contato social. A responsabilidade gigante do MEC, do Ministério da Educação, transformar cursos presenciais de uma hora para outra em cursos EAD, sendo que os presenciais têm funcionamento totalmente distinto dos cursos EAD, são modalidades diferentes, as avaliações são diferentes, o funcionamento dos cursos são diferentes. E também tem a questão da inclusão digital. As plataformas nas quais estão sendo aplicadas as atividades EAD, elas estão preparadas para incluir alunos portadores de necessidades especiais. Os professores não têm capacitação profissional, capacitação técnica para estar aplicando essas aulas de maneira não presencial. E todas essas atitudes, todas essas problemáticas, elas podem ser sim indicadas como calma, é um processo de agilização, é momentâneo. Sim, é momentâneo, mas nós não sabemos até quando nós ficaremos em quarentena, nós não sabemos até quando essas medidas vão ser utilizadas e ainda tem mais uma problemática. A gente lembra sim do programa Futurice, do plano perverso que eles têm, esse desgoverno Bolsonaro, que eles têm para a nossa educação pública, o desmonte completo que eles visam para a nossa educação, o ataque que as universidades públicas sofrem. A gente sabe, a gente lembra do Futurice e a gente sabe o quanto, em um momento de crise, em que nós estamos vulneráveis, vocês podem estar testando modelos de precarização que são excludentes, que vão transformar a universidade como a gente conhece hoje. Ah, agora eu entendi! A gente tem que ter muito nítida uma diferença de o EAD está sendo aplicado como uma solução emergencial para agilizar os nossos semestres, nossos calendários letivos, ou ele está sendo um teste para implementar o programa Futurice, para precarizar mais as universidades que já sofreram com os cortes, que tiveram cortes na assistência estudantil. E a gente sabe que esses cortes na assistência estudantil afetam diretamente os estudantes mais pobres que tiveram acesso à universidade. Os cortes na assistência estudantil, que é aquele auxílio de diversas formas, dependendo da universidade, que faz com que o aluno
pobre de baixa renda consiga se manter dentro da universidade estudando com qualidade, a gente sabe que esses cortes, eles expulsam da universidade os alunos pobres e empurram esses estudantes para o mercado informal, para o mercado precarizado, e é isso que esse desgoverno tem como projeto, a expulsão dos pobres da universidade. Eles querem voltar a um tempo onde só o filho do rico estudava, onde a filha da empregada doméstica jamais entraria na mesma sala da universidade que o filho do seu patrão. A gente não pode aceitar mais uma perversidade desse governo se utilizando desse momento de fragilidade, de pandemia, de doença generalizada para precarizar ainda mais a educação, aceitar saídas totalmente elitistas, saídas que não incluem o povo. A saída mais fácil é excluir o pobre, é que o pobre morra, é que o pobre saia da universidade. E essas medidas não são as que a gente quer, não são aceitáveis por nós. Por nós quem, né? Se você não sabe ainda quem eu sou Milena Larruscaim, sou estudante de Direito na Unipampa, aqui de Santana do Livramento. Então, recapitulando, eu quero só frisar nesse vídeo que é mais uma preocupação minha, que a gente tome cuidado, muito cuidado, com esses discursos fáceis de agilizar semestre, de agilizar calendário. A gente tem pressa sim de se formar, de cumprir nossas tarefas, mas a pressa que a gente tem não é a mesma pressa que esse desgoverno tem. Eles têm pressa em agilizar o futurice, em agilizar a precarização da universidade, em agilizar o desmonte da educação pública. A gente não, a gente tem que ter pressa numa educação de qualidade, em conquistar uma educação de qualidade. E esse é um ponto central nessa discussão, porque numa transformação abrupta de cursos presenciais para cursos EAD, a qualidade da educação fica onde? Se nem todos têm acesso à internet, se os professores não têm capacitação para isso, a qualidade da educação tem que ser muito levada em consideração. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter na ordem do dia. Vale lembrar também, e eu acho super importante, todo o respeito com a modalidade EAD, a modalidade levada a sério em EAD, que muitas universidades utilizam, universidades públicas, muitas privadas a gente sabe sim, mas muitas universidades públicas têm cursos EAD e foi uma maneira de democratizar o acesso ao ensino, de levar para muitas cidades o acesso ao ensino, mas são cursos pensados nessa modalidade, tem formatos pensados nessa modalidade, professores capacitados para isso, plataformas construídas para isso. O que eu digo aqui nesse vídeo é da gente tomar muito cuidado com uma possível transformação abrupta, rápida, do dia para a noite, mal feita, de cursos presenciais para cursos EAD. Isso é uma saída para quem? É uma saída elitista, que exclui estudantes que não têm acesso à internet. É uma solução que atende aos interesses do mercado, não é o interesse direto do estudante. Dessa maneira, é de se pensar sim a suspensão integral de semestres, a suspensão de calendários por tempo indeterminado. A gente não sabe como vai ser o futuro dessa pandemia, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai ter que ficar nessa situação de isolamento, de quarentena, de confinamento. É de se pensar uma suspensão integral, porque essa suspensão integral, por mais dolorosa que possa ser para muitos de nós, vai ser, mas é uma forma de não precarizar a educação por tempo indeterminado. Modelos de inclusão que sejam de fato inclusivos, públicos, gratuitos, de qualidade, socialmente referenciados. Não adianta a gente querer salvar de maneira egoísta o nosso semestre, o nosso ano, e colocar em risco toda a educação que foi a educação universitária, os modelos universitários que foram construídos até agora. E essa é uma preocupação gigante, e não é fácil a gente pedir uns para os outros, para nós mesmos, pensar no coletivo. Mas é a forma que a gente tem de superar essa pandemia, de sair com o mínimo de perdas possíveis, é somente pensando no coletivo e agindo no coletivo. E um exemplo assim sobre isso que eu estou falando é o Enem. Não sei se vocês acompanharam aí,
Mas o Enem não foi cancelado, nem postergado, não foi remarcado. O Enem está mantido. E vocês acham que está tudo bem com isso? Porque todos os estudantes estão com as aulas suspensas no país, não é? Mas alguns estudantes de escolas particulares, de escolas privadas, estão tendo aulas online, estão tendo material, estão tendo atividades online, têm acesso à internet em suas casas, têm orientação de professores via internet, telechamada, enquanto muitos estudantes pobres da rede pública estão nas suas casas sem nenhuma interação acadêmica, sem nenhuma atividade acadêmica, estão com esse momento parados, suspensos. Vocês acham que vai ser igual? Não vai ser igual. Já está se criando uma exclusão e a gente não pode aceitar que o nosso modelo educacional se encaminhe de novo para um modelo excludente. Não é dessa maneira que a gente quer construir um país mais igual. Não vai ser com uma educação excludente, uma educação para alguns, educação para filho de rico, diferente da educação do filho do pobre. Dessa maneira, a gente só vai construir um país cada vez mais desigual, acentuando as desigualdades sociais, históricas que a gente já carrega. Nós passamos por muitas coisas na história da humanidade, na história de civilização, e esse é mais um dos momentos complicados que a gente está vivendo. Acredito com muita seriedade que a gente vai superar sim, e que a gente tenha o mínimo de perdas possíveis, que a gente consiga fortalecer alguns aspectos que talvez sejam apontados agora, né, nessa sociedade individualista que o neoliberalismo nos impõe, que são modelos que não funcionam, que fracassam. A gente pode aprender muito com isso e uma das esperanças que a gente pode ter, se a gente conseguir defender a educação, se a gente segurar com unhas e dentes o que a gente conquistou até agora, que não seja destruído, é que a gente volte para as nossas universidades quando isso passar e que a gente consiga fazer um desenvolvimento científico voltado para o bem-estar humano, não voltado para o interesse dos mercados, que a gente consiga uma educação que seja socialmente referenciada, que o estudante consiga entrar na universidade e devolver o conhecimento para a comunidade de onde ele veio e não que seja comprado, financiado por uma grande empresa que tem interesse meramente financeiro naquele conhecimento. A preocupação agora tem que ser voltada ao SUS, ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, tem que ser voltada aos laboratórios, a capacidade massiva de garantir o bem-estar das pessoas, em garantir a vida das pessoas. E não uma preocupação voltada ao equilíbrio fiscal, ao equilíbrio financeiro, para garantir a confiança dos mercados. Essa não pode ser a preocupação central. A nossa preocupação central é a vida das pessoas, que a gente consiga manter o que a gente tem até agora, que essa crise não seja usada de maneira maldosa por esse desgoverno, por essa elite gananciosa, para nos endurecer ainda mais, para nos prejudicar ainda mais, para nos sucatear ainda mais. Coronavirus! Coronavirus! Se você me assistiu até aqui, acompanhou um pouco das angústias de uma estudante de uma universidade pública e consegue entender um pouco das preocupações que eu trago, compartilha de algumas dessas preocupações, tem outras que eu não citei ou discorda, por favor, peço que comente aqui embaixo, deixe o joinha se gostou, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, manda para aquelas pessoas que talvez não estejam pensando na educação. A gente tem que pensar a sociedade como um todo, porque é somente dessa forma que a gente sai da crise. Muito obrigada por mais um vídeo aqui no canal. Não esquece, joinha, compartilha e até a próxima.